quer essa liberdade. Se ele quiser parar para assistir um jogo de futebol à tarde, encostar, pedir um cafezinho no boteco e tomar, ele quer. Ponto. Segundo ponto que ele quer previsibilidade da demanda. Ele quer dizer, cara, eu quero ter algum nível de segurança que eu vou hoje trabalhar e vou fazer mais ou menos tanto. Ele quer ter um certo nível de previsibilidade. E o terceiro ponto, ele quer ter, obviamente, uma remuneração decente, digna. Ele quer estar seguro. Então, esses são os 3 pontos. Quando a gente olha para o que está sendo proposto, a gente vê um avanço, mas tem problemas estruturais importantes. Então, o que tem de positivo? Tem uma previdência. É uma previdência que a gente contribui majoritariamente. O iFood contribui. Isso, majoritariamente a lei está trazendo essa figura da previdência que é muito importante. É uma previdência que contribui positivamente para o sistema previdenciário brasileiro. Ela não subtrai, né, como grandes categorias fazem. Esse é outro problema que a gente vai ter que discutir no Brasil no futuro, porque cada vez as pessoas empreendendo mais, menos se contribui para a previdência. Exatamente. Aqui a gente está entrando com isso equacionado. Isso é muito positivo. Qual é a outra coisa muito boa? É a obrigatoriedade do seguro para o entregador, que nem todo mundo dá, e a extensão do seguro, porque alguns dão, mas dão de forma limitada. A gente já dá o seguro e dá da forma mais extensa. Seguro, bateu uma moto, o seguro vai lá. Bateu uma moto, ele se acidentou, ele tem que ir para casa, e a renda? Tem que receber uma renda enquanto ele está parado, afinal, né, se ele está acidentado, isso a gente já faz, isso se torna lei se for aprovado o PL do jeito que ele está. Então, esse é o lado bom. O que ele tem de extremamente contraditório? Depois eu vou falar o que ele tem de negativo. O papo oficial é sempre o mesmo. Flexibilidade, autonomia, você ser o seu próprio chefe. Nas entrevistas, nos jornais, nas redes, o CEO fala de liberdade de escolha e financeira. Mas na rua, que é onde o trabalho braçal de fato acontece, a matemática é outra. O entregador não é empreendedor, mas também não é empregado. Ele é um algoritmo, vestindo a camisa dos deliveries e tentando não quebrar no meio do caminho. A pesquisa do próprio iFood com Datafolha não mente. 1 em cada 3 entregadores não tem previdência social. Se você cair naquele buraco, ou se a gripe te derrubar, a renda da sua família simplesmente para. Não existe segurança. Não existe estabilidade. Só o próximo pedido. Para fechar a conta no fim do mês, 57% da categoria pedala os 7 dias da semana. Sem folga, sem descanso. E para 26% desses jovens, o delivery é a primeira forma de renda. Eles estão sendo lançados nas ruas, sem o mínimo de segurança institucional. O iFood diz que é uma porta de entrada, e é verdade. É uma chance de sobrevivência para quem não tem nada. Mas essa porta tem um preço. No fim do dia, o peso da bag não é só a comida que os entregadores levam para o cliente. É o risco e o estigma que os entregadores carregam sozinhos nas costas. Para você começar, o investimento sai do seu próprio bolso. Então, a bicicleta, o EPI, a bag e a bicicleta, que é o mínimo para se trabalhar, já tem um investimento inicial a partir do próprio entregador. Sem esse equipamento você não consegue começar uma entrega. Com isso você já começa devendo, porque você tem que fazer a recuperação de todo esse investimento inicial. Isso sem falar no próprio celular. O próprio celular tem que ser da pessoa, o plano de dados, enfim. Tudo isso já é um custo que sai do próprio entregador. Bom, caiu um pedido aqui pra mim. Tô indo lá agora buscar. Nossa, é um tempo curto para buscar e para entregar. E também o GPS às vezes é ingrato, ele mandou dar uma volta.
Ele pediu para eu subir a Brigadeiro, mas eu vou pela Vergueiro, que acaba sendo mais tranquilo. Eu tô indo lá no McDonald's, ali da região da Vila Mariana, então vai para lá é muito mais suave, por aqui pela Vergueiro. Se eu subisse a Brigadeiro agora, estaria morto. Então tem umas malandragens que quem tá na rotina de entrega acaba pegando mais, justamente por isso, por saber algumas manhas, assim. Quem tá começando não tem esse conhecimento, acaba atrasando a entrega por se perder, acaba se enrolando no trânsito. Tem muita questão de medo também, de se envolver em acidentes, e tem que ter razão de ter medo. Porque de fato pode acontecer. Enfim, inexperiência para esses jovens que estão nesse primeiro emprego traz muitos problemas reais para essa rotina de entrega. Tem também o estigma de estar carregando uma bag, que é um trabalho muito justo e muito honesto. Mas muita gente acaba tendo medo de pessoas com bag, porque é muito comum ladrões colocarem a bag para se passarem por entregadores e poderem roubar as pessoas que estão distraídas no celular na rua, enfim. Acaba sendo muito comum. Isso faz com que a gente seja mal visto pela população, sendo que estão aqui prestando serviço também. E não sei se tem uma solução muito clara para isso. Não tem. Mas por esse problema de acabarmos sendo mal vistos, isso acaba gerando mais riscos para o entregador, para além dos básicos, que já são o trânsito, roubo, asfalto ruim, imprudência, o tempo e a agilidade que o aplicativo exige de nós. Então tudo isso acaba favorecendo mais o erro, a possibilidade de errar mais, acaba proporcionando a gente a possibilidade de errar mais. Então se a gente não está muito atento no trânsito, cara, isso pode ser devastador. E isso acontecendo, esse medo, acaba botando um alvo nas nossas costas e gerando um problema ainda maior. Essa aqui atrás de mim é a Ghost Bike do Douglas Renato. O Douglas era um entregador de iFood, assim como nós aqui. E estava saindo de Ibirapuera, estava voltando para casa para encontrar sua família, para encontrar sua esposa. E ele nunca chegou em casa. Ele foi morto por um tiro de um guarda municipal. Confundiu ele com ladrões da região, e sem perguntar, sem questionar, sem verificar, ele deu um tiro num trabalhador. Deu um tiro nas costas de um homem que só estava correndo atrás dele. O Douglas era trabalhador, o Douglas era pai, o Douglas era alguém que, como a gente, está buscando o sustento. Alguns estabelecimentos, tal qual esse aqui da Paulista, não oferecem nenhum suporte pra gente deixar nossas bicicletas. Tem que ficar assim, ó. Ficar totalmente solto. E aí nessas aí que levam as nossas bikes. Vou buscar o pedido. Aí passa aqui pra ver na frente.
Começou lá, mano. Aí libera pra nós, hein? Uai, filho, as corridas. Amigo, por favor, eu não tô vendo o meu número ali. Onde que ele tá? 3025. Eu não tô vendo ele nem ali, ó. 3025. Muito obrigado, amigo. Bom trabalho, viu? Doutor Arnaldo, Heitor Penteado. Esse copo de papel tende a vazar muito. Muito. Eu tô evitando todos os buracos possíveis e tô andando muito suave. Baixa velocidade. Parece que você não está indo até o cliente. Eu tô indo sim. Siga a rota correta para continuar recebendo pedidos. Eu tô indo sim. Claro que eu tô, para de ser maluco. Eu tô tentando tomar o máximo de cuidado possível pra não derrubar a Coca-Cola dela. Caraca, é uma decidona, né? Que o copo de Coca-Cola, ele é foda. Ó, só esse aqui, ó, já pode derrubar. Boa noite. Bom, existem também estabelecimentos que não tem uma infraestrutura adequada para receber os entregadores. Muitas vezes os entregadores chegam nos ambientes e não tem um banheiro, não tem uma água. Pô, isso é o mínimo, sabe? Tendo em vista que essa é a nossa força de trabalho. A gente depende disso para poder ter mínimo de estrutura física. Mas mesmo assim, muitos lugares não oferecem isso. Tem piores, como por exemplo shoppings. Muitos shoppings, por exemplo, não deixam a gente entrar numa garagem, num estacionamento, que já fechou, mas também não tem um plano reserva para o entregador. Normalmente o entregador tem que ir pelas docas, né, a parte de trás do shopping, não pode entrar com a bicicleta nas docas. Temos que deixar a bicicleta exposta, correndo risco. Com risco de perder, de ser roubado. Enquanto a gente vai lá dentro da praça de alimentação, então o shopping não dá essa estrutura de segurança. Às vezes não pode entrar nem com a bag. O shopping fechou, mas ele não oferece um espaço de segurança para você deixar sua bicicleta. E aí você tem que entrar, deixar a bicicleta travada num lugar inseguro, exposta, e coletar no lugar. O shopping não vai se responsabilizar se eu perder minha bicicleta. O aplicativo não vai também. Ninguém vai. Esse prejuízo vai para conta do entregador, mais um, que é menos um direito pela lista, mais uma responsabilidade. É a responsabilidade do empresário com os ganhos de um CLT mal remunerado, né?
bota umas caixinhas pra poder organizar, tá vendo? E aí o pedido não balança tanto. Quando é pizza eu boto embaixo, quando é lanche assim, eu organizo dentro dessas caixas. E aí ele fica mais travado pra balançar. Boa noite. Uma das questões também acontece às vezes o cliente não está atento, ou o cliente está ocupado e demorar a descer. Isso às vezes atrasa muito a vida do entregador que está querendo fazer o corre dele. Quanto mais tempo parado em algum lugar, menos corridas ele consegue pegar nesse dia, né? E às vezes tem alguma promoção ativada que atinge determinados horários, de meio-dia às 2, de 2 às 6, de 6 às 8. E, enfim, existem promoções que pagam mais por entrega em um determinado espaço de tempo. E quando ocorre demora na busca do cliente, demora na entrega do restaurante, isso afeta o desempenho do entregador, né? Ele não faz tantas entregas. Ó, só para exemplificar um pouquinho o que eu falei, ó. O primeiro pedido valeu 6, os outros 4 pedidos valeram R$3, o próximo pedido vai valer mais 8, então vale a pena ficar. Os próximos 6 pedidos vai ser mais 4 e depois vai ser mais R$20 por pedido, né? Só que tem um prazo, tá vendo? Ele vai das 18 às 23h59. São 22h50. Então quanto mais tempo tem de demora nessas entregas, menos chance tem do entregador conseguir chegar nessa parte final, onde está pagando R$20 a mais por entrega, né? Eu não vou conseguir chegar. Talvez eu não chegue nem na próxima fase. Só talvez faça mais uma. Se bater, né? O teu tá pronto na tela? Posso filmar? O teu também tá? Se não vai ter pedido agora, eles fazem isso de colocar o pedido pronto sem nem ter começado a produzir. Eles nem começaram a fazer o pedido, tava fora do forno ainda, não tava nem montado o bagulho, e já botaram pronto no aplicativo. Que aí eles não entram na taxa de espera, eles não tem que pagar a taxa de espera pro entregador. Bom, eu acho que é isso, porque quando você fica muito tempo parado no estabelecimento esperando o pedido sair, você começa a receber adicional de centavos por minuto, muito pouquinho, mas provavelmente eles atrasam todos os pedidos. Tem uma demanda muito alta de delivery ali, e eles devem atrasar tudo. Então, muito provavelmente eles já colocam isso para não ter que ficar pagando taxa para todo mundo, porque para mim seria R$1 a mais. Mas se for juntar todos os entregadores, eles ficam atrasando, imagina quanto tem que pagar. Mas aí é malandragem, eles têm que se organizar melhor, né? Tem que ter uma organização melhor de pedido, ou uma trava, porque depois a gente fica mal visto. Quando isso ocorre, o que eu faço normalmente, obviamente eu aviso a 99 ou iFood, dependendo do lugar de entrega. Nesse caso foi 99. E assim que libera a mensagem pro cliente, quando você coleta o pedido, eu já mando a mensagem para ele, falando que o pedido estava travado na mão do
no restaurante e que tô dando saída agora. E aí eu falo, bom caminho. Porque senão, cara, os clientes vão ficar bolados contigo, entendeu? Opa, tudo bom, meu irmão? Teve um pedido aqui, Leandro? Opa! Deixa eu apoiar aqui. Esse sistema é tão cruel que também acaba colocando uns entregadores contra os outros. Os entregadores acabam colocando um modal diferente do dele. Isso acaba prejudicando quem está na ponta mais fraca, né? Muitos entregadores de moto colocam cartão de bike e acabam fazendo entregas menores, mais rápidas. Mas com o tempo o algoritmo vai contando que os ciclistas estão fazendo essas entregas muito rápido e acaba aumentando a distância para os ciclistas não motorizados, né? Isso prejudica muito o ciclista. Isso prejudica demais. E essa guerra é isso, sim. Essa guerra ela acaba se consumindo por dentro, sabe? Os próprios entregadores acabam prejudicando o outro em benefício próprio, porque eles precisam conseguir fechar a meta deles, né? E não se importam muito com se estão prejudicando a outra pessoa. Isso é triste, mas é parte de um sistema que também tenta engolir, então fica sempre o mais forte sobre o mais fraco, né? O entregador de moto, o entregador de bike elétrica, eles estão com a gente, mas muitos tentam sobrepor o seu equipamento sobre o nosso, né? Tentam conseguir vantagens, para além de já ter o equipamento melhor, né? Então, se você pedir uma entrega e viu que a pessoa está com equipamento diferente do que está cadastrado, se o entregador está de bicicleta cadastrado, mas ele chega de moto, denuncia para a plataforma, porque você vai estar ajudando os entregadores também. Se você é entregador, cadastra certo. Isso faz muita diferença para todo mundo no geral. Agora, eu fico me perguntando se os entregadores tivessem o mesmo espaço que o CEO do iFood num programa de TV. Como é que seria? Estamos de volta com o nosso Giro Econômico. Estamos aqui no estúdio agora com o Thiago, que é especialista em deliveries, e na rua, por ligação com a gente, está o Júlio. Ambos são especialistas em entrega, em delivery, e vão estar conversando com a gente aqui no nosso programa sobre escala 6x1, sobre leis trabalhistas, sobre economia. E eu quero primeiro estudar igual de English, Thiago, e quero começar com você. Muito se fala na grande mídia sobre como a redução de jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 podem colapsar o pequeno varejo ou encarecer o sanduíche da periferia. Sobre a ótica da eficiência operacional, como a transição para uma escala 5x2 impactaria o ecossistema dos pequenos comerciantes e das Big Techs, Thiago? Olha, Douglas, essa é uma excelente questão. Existe todo um terrorismo empresarial sobre esse tema, sobre escala 6x1, sobre pequeno empreendedor do comércio local, mas algumas verdades precisam ser ditas aqui. A primeira é que o iFood não tem qualquer vínculo empregatício com quem está no asfalto. E a segunda é que também não somos empresários, tanto que os pagamentos da plataforma são feitos em nossa conta de pessoa física, não jurídica.
O que a gente faz aqui é simplesmente um bico. E não tem nada de errado nisso. Muita gente sobrevive de bico, paga suas contas, compra suas coisas. Mas vamos fazer exercício aqui de suposição, tá? Imagina se nós, entregadores, fôssemos de fato funcionários do iFood. Do mesmo jeito que os colaboradores lá da sede de Osasco são. Imagine a gente operando numa escala 5x2, com férias remuneradas, 13º, plano de saúde, FGTS garantido. Se a plataforma já lucra bilhões, tratando a ponta final como trabalhadores invisíveis, imagina o ganho de eficiência se a estrutura corporativa de Osasco fosse também aplicada a quem carrega literalmente a empresa nas costas. Quando o entregador passa 7 dias por semana pedalando para manter uma renda mínima, ele satura. O cansaço físico severo reduz o SLA, o tempo estimado de entrega, né? E eleva o índice de sinistralidade no trânsito, que gera ruído e atraso para todo mundo, para o cliente, para o pequeno restaurante, enfim. Sim, perfeito. Portanto, a garantia de 2 dias de descanso regulamentar para a classe trabalhadora em geral, o pequeno comerciante não quebra. Ele ganha um cliente com mais tempo de consumir e uma força de trabalho que opera com uma capacidade de tração e torque regenerado. Humanizar a jornada é otimizar o fluxo de consumo da base. Análise cirúrgica, Thiago. O mercado financeiro muitas vezes ignora esse fator de regeneração do ativo e o impacto no consumo. Agora, Júlio, passando a palavra para você, eu quero entender um pouquinho do seu cenário. As grandes corporações, o lado do espectro político, têm afirmado que essa escala 6x1 ela vai arrebentar com a economia. Ela vai acabar com o pequeno empreendedor, que ela vai acabar com a rotatividade de serviços para o entregador. Eu quero entender de você como a expertise das ruas e o seu entendimento econômico enxergam essa questão. Olha, Douglas, essa narrativa de colapso é um blefe macroeconômico para proteger o lucro dos acionistas. Se olharmos para o cenário internacional, os indicadores mostram extremamente o oposto. Os grandes testes da escala 4x3, com 4 dias de trabalho e 3 de descanso, coordenados pela 4-Day Week Global no Reino Unido, na Irlanda e nos Estados Unidos, apontaram que 92% das empresas que participaram decidiram manter o modelo permanentemente. Sabe por quê? Porque a receita das empresas aumentou em média 35% quando comparada a períodos anteriores. E os índices de demissão e burnout despencaram. Temos também o caso clássico da Islândia, que realizou o maior teste de redução de jornada do mundo entre 2015 e 2019, reduzindo a carga horária sem corte de salários. O resultado, documentado pelos institutos Autonomy e Alda, foi claro. A produtividade e a prestação de serviço permaneceram iguais ou melhoraram na grande maioria dos locais de trabalho. Quando você massacra o trabalhador em uma escala exaustiva de 6x1, você drena o poder de consumo dele. Tanto que, se você perceber, a reivindicação deles não é para eles trabalharem numa escala 6x1, nem para o back-office, com as suas mesas de ping-pong e sessão de massoterapia. É a gente, é o pequeno comércio, são os funcionários de restaurantes em subempregos, com alta rotatividade. Quem trabalha 6 dias por semana não tem tempo para consumir, não tem tempo nem para viver e, consequentemente, injeta menos capital. O que os analistas de escritório chamam de custo extra, nós que operamos no asfalto chamamos de sustentabilidade de mercado baseada em evidências globais. Eu quero responder um pouco os questionamentos do CEO do iFood na entrevista pro Hot Market, lá da CNN. Ele falou que é o primeiro emprego de muita gente, mas todo emprego oferece um mínimo de estrutura para um trabalhador poder entregar os resultados dele. Eu acho doido como é conveniente chamar de emprego quando você quer falar uma estatística e quando você quer chamar de empresário quando você quer falar outra. No mundo de desigualdade gigantesca não dá para dizer que o entregador é empreendedor, que o Uber é empreendedor, que os prestadores de serviços são empreendedores. Esses trabalhos de entregadores já existem muito antes de o iFood existir, assim como de motorista. Existe muito antes de o Uber existir. Vocês não só iFood, a 99, a Kita,
enfim, as diversas outras que surgiram no meio do caminho e desapareceram. Vocês são só uma plataforma que centralizam isso para uma quantidade maior de pessoas. Eu acho que é válido, eu acho que é um tipo de trabalho, que é digno, que realmente coloca, às vezes, muitas pessoas que não têm condições, que não conseguem mais arrumar emprego, como você mesmo falou na entrevista, ex-presidiários, pessoas que estão buscando um primeiro trabalho, que não tem renda, pessoas que estão tentando se recolocar no mercado de trabalho, estão num hiato, não estão conseguindo ser chamados para nenhum processo seletivo. Enfim, diversos cenários onde o aplicativo é benéfico. Mas a gente não pode esquecer que o iFood é uma empresa que fatura, e fatura alto. Fatura alto nas costas de trabalhadores que estão suando frio, estão carregando peso, que estão correndo risco, que estão ficando doentes, que estão morrendo. Tudo isso em prol do lucro de poucos. Para ser justo, ainda falta muito. Muito mesmo. No fim, o peso da bag vai para muito além da entrega.